Pai do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel, para mais uma leitura diária da lição 4 do terceiro trimestre de 2025. A lição 4 que tem o tema uma igreja cheia do Espírito, né? Porque a igreja tem que ser cheia do Espírito Santo para guiar, para ensinar. A igreja, ela foi formada no dia de Pentecostes, quando os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Então, a igreja, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem que predominar na igreja. Não somos nós, porque de nós mesmos nós não temos nada. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja, né? Essa é a base para o crescimento da igreja. Quero aqui agradecer a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel. Deus ser muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta nossos vídeos, comente, porque o YouTube ultimamente não está entregando nossos vídeos. Então dê uma verificada no seu sininho de notificação. Você ativa e desativa. Você desativa ele e ativa novamente, para que quando eu publicar um vídeo, o YouTube informe você. Quero também agradecer a você que se inscreveu recentemente no canal. Deus ser muito obrigado. Curta nossos vídeos, comente. Se estiver gostando do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11 e 12, que tem como tema poder sobre o pecado, né? Porque o poder sobre o pecado na vida do homem, quem tem é quem? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11 e 12, nós vamos até o versículo 13, que diz assim: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em nós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, as obras do corpo, vivereis. Tá vendo? Então, tem que deixar o Espírito Santo nos controlar, nos guiar e nos ensinar, porque se nós não deixarmos isso acontecer, e nós não mortificarmos as obras da carne, vamos o quê? Morrer. E morrer materialmente e espiritualmente. Então nós temos que deixar o Espírito nos guiar, controlar todas as nossas atitudes, todas as nossas ações. Tem que deixar o Espírito Santo nos controlar. Viver pelo Espírito. Feito ele diz aqui, de maneira, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Nós não vamos viver segundo a carne. Nós temos que viver agora segundo o Espírito. Se o Espírito Santo, o Espírito de Deus está habitando em nós, nós temos que viver da forma que Ele quer que nós vivamos. Não da nossa própria forma. Não viver pela carne, mas viver pelo Espírito. E Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11 e 12, nos chama a reconhecer que quem vive em nós, né? Quem vive em nós? O Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está em nós, nós temos que andar segundo a vontade do Espírito, não a nossa própria vontade. Segundo, o que ele faz? Ressuscita, vivifica e transforma. É porque nós estávamos mortos. E nós fomos o quê? Fomos ressuscitados, vivificados, como diz aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, justificados pela fé, temos paz com Deus. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele nos ressuscita, Ele nos vivifica, porque nós estávamos o quê? Mortos. Nós estávamos mortos, em delito e em pecado. Ele nos vivificou, né? Porque a gente tá tudo para nós, não tinha mais, para alguém dizer que não tinha mais jeito. Mas o Espírito, a partir do momento que a gente aceitou a Cristo, Ele nos vivificou, né? Nós estávamos mortos em delito e em pecado, mas Ele nos vivificou, e agora nenhuma condenação há para nós, como está no capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se nós andamos segundo o Espírito, então nós temos que fazer a vontade do Espírito, porque o Espírito, ele fez o quê? Ele nos ressuscita, ele nos vivifica e nos transforma. Então nós devemos viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Terceiro,
Como devemos viver? Em santidade, gratidão, devendo tudo ao Espírito. É que nós devemos tudo aqui ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, que nos ressuscitou, que nos vivificou, né? Que nós estávamos mortos em delitos e em pecado, mas ele nos vivificou, nos tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos ali mortos, não tinha, alguém olhava para nós e dizia, não tem mais jeito, não serve para nada, mas ele nos ressuscitou, nos vivificou e nos transformou. Então nós temos que viver segundo o Espírito, fazendo a vontade do Espírito, porque foi o Espírito de Deus, né, que nos vivificou. Mesmo nós estamos lá, estando no caminho de perdição, mas ele foi lá e nos vivificou. Alguém olhava para a gente e dizia, não tem jeito, não serve, mas ele foi lá e nos ressuscitou, nos vivificou, e hoje estamos aqui no mundo, não mais para fazer a vontade do mundo, mas para fazer a vontade de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1, diz assim, e vos vivificou, estamos vós mortos em ofensa e em pecado. Tá vendo? Nós estávamos mortos, mas quem nos vivificou foi quem? O Espírito de Deus. A partir do momento que a gente aceita Cristo, nós agora não vamos mais andar como andava antes, nós vamos andar agora segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito. E o primeiro ponto da nossa lição, ela vai falar sobre o quê? Uma igreja reverente. E uma igreja reverente, ela faz o quê? Ela, primeiro, ela suporta o sofrimento com firmeza, né? Porque o sofrimento sempre vai vir sobre os crentes, mas ele tem que suportar com firmeza, porque o Espírito Santo de Deus está nele, dando força, consolando, dando sabedoria, dando entendimento. Aí, suporta o sofrimento com firmeza. A experiência de Pedro e João diante das ameaças do Sinédrio mostra que a perseverança cristã não é fruto de coragem natural, mas da ação contínua do Espírito Santo. É porque eles foram presos. Eles curaram um coxo. E por conta de ter curado um coxo, eles foram presos e levados diante do Sinédrio. Mas eles não temeram. Eles permaneceram firmes nas suas convicções. E falaram que não tinham como se calar. Tinha que falar tudo que viu e ouviu a respeito de Jesus Cristo. Mesmo após serem presos e ameaçados, eles não se calaram. Isso nos ensina que uma igreja cheia do Espírito Santo não foge da dor, mas a enfrenta com fé, sem abrir mão da missão. Perseverar é continuar proclamando, mesmo quando o mundo tenta silenciar. O mundo ele vai sempre estar tentando nos silenciar, mas não devemos se calar, nós devemos permanecer firmes. Segundo, uma igreja perseverante não negocia seus valores. A resposta dos apóstolos é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Revela uma fidelidade inegociável. A igreja perseverante não se curva às pressões culturais, políticas ou sociais. Ela permanece firme na verdade do Evangelho, mesmo que isso custe sua reputação ou segurança. Mesmo que custe a nossa reputação ou segurança, mas nós temos que permanecer fiel à palavra de Deus. Se a gente viu e ouviu milagres acontecer por intermédio de Jesus, nós não podemos ficar calados. Nós temos que proclamar, independente da situação que nós estivermos passando, de segurança ou não. Como os heróis da fé do Antigo Testamento, ela escolhe agradar acima de tudo, agradar a Deus acima de tudo. A igreja perseverante, ela prefere acima de tudo agradar a Deus em tudo, na fé, na comunhão, na doutrina. Tudo isso é que a igreja perseverante ela faz. Terceiro, está convicta de sua fé. A perseverança nasce da convicção profunda de quem viu, ouviu e experimentou o poder de Deus. Pedro e João falavam por tradição, mas não falavam por tradição, mas por experiência. Eles tinham visto o Cristo ressurreto, vivido o Pentecoste e testemunhado milagres. Essa fé vivida gera ousadia. Uma igreja convicta não se cala, porque sabe em quem tem crido. Ela fala com autoridade, pois sua fé é real e transformadora. Eles estavam falando, não foi de fábulas, não foi de contos. Não, eles estavam falando o que viram e ouviram de Cristo. Eles viram Cristo ressuscitar morto, viram Cristo curar paralítico, viram Cristo dar a vista cego. Então eles não podiam ficar calados. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo deu ousadia, né, e poder espiritual para que eles pudessem falar e curar pessoas. E foi o que aconteceu. Eles estavam indo orar e o mendigo olhou para ele, né, querendo uma esmola, e ele disse, não,
não temos nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levanta e anda, e foi o que aconteceu. Ele levantou e andou, porque Jesus ele faz isso, ele cura. Ele batiza o homem com o Espírito Santo e dá direito à eternidade. Então, se nós estamos vivendo pelo Espírito, nós não podemos ficar calados. Nós temos que anunciar Cristo, onde quer que nós estejamos, independente da situação. Se tiver uma situação segura ou não, mas nós não podemos ficar calados, porque o mundo quer que nós façamos isso, fiquemos calados, mas nós não podemos. Nós temos que proclamar Jesus Cristo a essa nação que está aí corrompida, uma nação que jaz no maligno, porque o mundo ele jaz no maligno. Então nós somos considerados a luz do mundo, e como luz do mundo nós temos que brilhar e refletir Cristo para as outras pessoas. Amém?